E aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém isso a mim, que venhas visitar-me, a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança soltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Disse então Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou a baixeza da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome. E a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento dos seus corações, depois dos tronos os poderosos, e levou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vários os ricos. Auxiliou a Israel, seu servo, e recomendando-se a sua misericórdia, como falou aos nossos pais, para com Abraão a sua posteridade para sempre. E Maria ficou com ela quase 3 meses, e depois voltou para a sua casa. Amém, Jesus. Está claro, irmão, esse texto? Não está claro? O que tem que falar mais disso aqui? O que a gente tem de tirar desse texto mais coisas significativas, aprendizados, comentários? O que a gente pode tirar mais? O anjo falou com Maria: ó, Maria, tu vai ficar grávida, tu vai ter um filho, e a tua prima também vai ter um primo, vai ter um sobrinho, a sua prima está grávida. Olha que doideira, pronto, acabou o texto. Ela foi lá, saiu da sua terra, foi lá, 3 meses ficou lá, depois voltou. Pronto, acabou o texto. A narrativa. E o que a gente pode aproveitar disso? O que entre linhas está dizendo isso aí? Hã? Tem muita coisa? Bom, gente, fala. Aqui lembra que aqui é uma sala de aula? É quinta-feira, estudo bíblico, mas é uma sala de aula. Fala, irmã Terezinha. Mas Jesus já tinha nascido? Não? E como é que a gente ia falar dele, irmã Terezinha? Hã? Ah, já tinha sido profetizado. O que mais? Bora, gente. Oh, meu Deus. Vou ter que citar nomes? Também estava esperando o Salvador, claro, para se cumprir as profecias do Antigo Testamento, né? Agora, você já pensou por que Maria partiu imediatamente? Tem que falar com o texto, irmão. Você, quando lê, tem que perguntar o texto. Pô, Maria, por que Maria foi rapidamente para as montanhas lá, foi lá para a Judéia? Hã? Não foi para a montanha da Judéia que a gente leu? Ela foi para a montanha da Judéia. Dirigiu-se apressadamente a uma cidade judeia. Também, né? Verso 39. Maria era conhecida na Galiléia, fazia parte de um povo colonizado pelo Império Romano. Quem imperava naquela época? Roma. Não era? Roma que imperava. Roma, ela conquistou todo aquele povo ali, toda a Europa ali, foi Roma que conquistou. Então, aquela parte também era Roma que dominava, o Império Romano. Em razão da sua juventude e a sua origem familiar pobre, de classe camponesa,
as suas condições femininas e a sua ascendência judaica, não tinha posição social. Então ela era uma mulher pobre. Não sei se vocês sabem que nesses movimentos sociais, o pessoal gosta muito de falar assim de Maria, porque Maria era pobre. Maria fazia as coisas. Maria, tal. Maria, mãe de Jesus. Aí todo mundo pede a Maria, mãe de Jesus. Nesses movimentos sociais, Maria é muito elogiada, é muito dita. Então, por causa da pobreza dela, mas não é tão assim também não, né? O pessoal tem um certo exagero, né? A Galileia tinha sido anexada ao vasto Império Romano, que se expandiu pela conquista. Galileia tinha sido, já tinha sido incrementada, não, mas anexada a Roma, né? Por sua vez, Nazaré era uma cidade pequena, agrícola da Galileia, com a população cerca, sabe de quanto, irmão? A população, naquela época, entre 300 a 500 habitantes. A Galileia, no tempo da Maria ali, Maria e José. No Império Romano primitivo, não havia em Nazaré ruas pavimentadas, edifícios públicos, inscrições públicas, nenhum mármore ou mosaico com aqueles... Quando a gente vê em Roma, você abre lá, Roma, você vê aqueles mosaicos bonitos, né? Os mármores, sabe? Assim, lindos, todo bem feito, Roma. Então, lá nessa cidade, lá em Nazaré, não tinha nada disso. Foi nessa cidade que Maria passou a maior parte da sua vida e criou seus filhos, em Nazaré. Jesus era de onde? Nazaré. De Nazaré ou de Belém? Então, Jesus é de onde? Então, olha, vai pensando e guardando esses nomes aí, essas informações. Segundo o Evangelho, Maria, esposa de um tecton, é uma palavra grega que quer dizer, designa para um carpinteiro. Então, Maria era esposa de um carpinteiro, né? O cara fala que era um monte de coisa, mas não era, carpinteiro. Maria, por consequente, fazia parte da classe artesã, subgrupo da classe socialmente mais baixa, formada por camponeses que trabalhavam na terra, arrendatários e artesãos. Tudo isso era Maria. Tava no texto isso? Não, mas a gente começa a pesquisar, né? As famílias dessa classe popular produziam e processavam praticamente toda a comida, a roupa e outros instrumentos necessários à sobrevivência. A mostra desse trabalho doméstico realizado por Maria apareceriam nas parábolas de Jesus sobre o fermento colocado na farinha. Lembra? Lembra dessa passagem? Que para aumentar? Ou o remendo de roupa velhas e pano novo. Quem que faz isso? Quem que põe remendo velho e pano novo? Quem é? Pessoas pobres, né? Remendo de roupa velha com pano novo. Você tem uma roupa, rasgou, você vai lá e... Parece festa junina, exatamente. Aí lembra, né? Então, ó, olha os indícios aí. E o vinho novo em odres velho. É a mesma coisa. Além da pobreza, Maria experimentou a expressão sobre o sistema de denominação do Império Romano, ou governo da Galileia, e do templo judaico. Durante a ocupação romana, Galileus como Maria, né, era triplamente taxado. Nessa época, desse povo aí, que morava nessa cidade, a taxa que os caras cobravam imposto era triplicado na época do tributo lá, né? De pagar um tributo ao imperador romano. Um imposto para o rei cliente judeu da Galiléia, que governava por procuração de Roma. E os dízimos tradicionais para o templo em Jerusalém. Além de ter aquelas taxas todas, tinha que arrecadar ainda uma oferta para levar para Jerusalém. Agora pensa, gente, um povo pobre, como é que fazia isso?
Não sei se vocês já viram alguns filmes de Roma. Quando o cara não tinha dinheiro, ele levava quem? Os filhos, exatamente. Tinha terra? Confiscava a terra. Tinha animais? Confiscava os animais, até dar o valor da taxa para que ele pudesse pagar e ficasse livre. E se outra coisa, os romanos, os soldados romanos, eles iam até a casa da pessoa procurar, para saber. Zé mora na rua tal, sabia que Zé morava lá, Helena, Márcio, todo mundo tinha endereço. E os caras iam procurar vocês para arrecadar aquela verba que tinha lá, né? Declaração por direito, o governo sabe. Sabe tudo, exatamente, também, né? Ademais, Maria e Jesus nasceram durante o reinado de Herodes, o grande rei da Palestina, que reinou 37 anos de Cristo a 4 era de Cristo. Antes de Cristo e a era de Cristo, né? Quando ele morreu, explodiu uma revolta popular e as autoridades romanas reprimiram a revolta popular com brutalidade, queimando as aldeias e vendendo os habitantes para a escravidão. O filho de Herodes, quem foi o filho de Herodes? Quem lembra? Herodes, Antipas. Então, Herodes. Quem foi esse cara? Herodes Antipas. Quem vem aqui se lembra? Um episódio dele. Tem alguns episódios. Mas vamos lá, quem lembra? Gente, não lembra não? Herodes Antipas, governador da Palestina, ordenou... Oi? Como é que é? Quando Jesus estava para nascer, o que ele fez? O massacre. Mandou matar todas as crianças de 1 ano, 2 anos para baixo. Exatamente. Então, olha que malvado era o cara. O cara era um cara perverso, para matar um monte de criança para achar o Salvador. Cruel, né? O que mais? Ordenou o massacre dos inocentes, o que mais? Lembra não? João Batista, ele mandou decapitar João Batista. Foi o mesmo Herodes Antipas aqui. Oi? Exato. O João Batista denunciou. Aí, viu? Olha, coletou ainda mais impostos para construir uma nova capital em Tibério e reconstruir uma antiga capital de Séforis, da Galiléia, a poucos quilômetros de Nazaré. A exibição de riqueza e poder dessa cidade ampliou a desigualdade social entre os camponeses e a classe alta. Olha só, tá vendo? A gente não vê isso, a gente não lê isso, mas olha como é que a história, né? Vai buscar conhecimento para que nós possamos ter mais conhecimento, mais profundo, que a gente lê na Bíblia está superficial ali. Mas, interessantemente, na Bíblia tem muita coisa para ser, exatamente, detalhes. A exibição de riqueza e poder, já falei, da classe social. Maria e José fazia parte de uma família praticamente pontuado pelo ritmo de oração cotidiana, observância da semana no sábado. Era um cara que gostava de orar e também guardava o sábado, né? Para fazer as orações depois. Que mais? A oração cotidiana, a observância semanal do sábado, as festas e peregrinações ao templo de Jerusalém. Então, eles também iam para o templo orar. Você sabe que naquele tempo, pelo menos 2 vezes, você tinha que ir a Jerusalém para orar lá, para prestar seu culto lá a Deus. E nesse contexto aqui, Maria discerne o chamado de Deus e compromete corajosamente e livremente a colaborar com o ousado plano de salvação. Maria se apresenta como serva de Deus, assim como o costume veterotestamentário de designar grandes figuras da história da salvação. Lembra quando Deus chamava alguém e falava, eis aqui o teu servo, não é?
Como quem? Abraão, lembra que Abraão foi, eis aqui, Senhor, teu servo, Moisés, Josué e os profetas. E Maria entra nesse quadro também. Diz, eis-me aqui a tua serva. Se declara, né? Declara, exatamente. Agora, o encontro profético. Maria, como uma mulher de ação, que parte imediatamente. Quando ela parte, gente, pensa só. Ela partiu imediatamente quando o anjo falou com ela, né? Possivelmente, alguns dias, né? Mas para a gente entender, imediatamente, porque ela atendeu o chamado. Mas não foi assim. O Márcio falou comigo, já vou sair. Não, foi assim não. Deu um tempo, né? Agora, você já se perguntou como ela foi para lá? Tinha Uber nesse período? Tinha táxi? Hã? Com quem? Renatinho, e agora? Com quem ela foi? Foi a pé? Foi a pé, ué. Com certeza. Não tinha jato, não tinha mula, e tinha cavalo, e tinha camelo, né? Mas jato ainda não tinha avião. A pé, provavelmente, por ser pobre, ela foi a pé. Mas quem levou ela? Você já se perguntou, gente? Ó, gente, tem que ver a Bíblia e perguntar para a Bíblia. Quem foi que levou Maria à casa de Isabel? José? Tem certeza? Não, porque o noivo não tinha contato com a noiva, né? Também, mas aí é um caso à parte. Ela não tinha casado, ela estava prometida a José. Mas quem foi que levou ela? Oh, meu Deus, ó. Caminhou com ela, sozinha. Uma menina de 14 anos. Pensa, ela tinha 14 anos. Você sabia que ela tinha 14 anos quando ela foi chamada, que o Senhor falou com ela, como o anjo Gabriel falou com ela? Ela tinha 13 anos, gente. Ó, mas depois a gente vai ver lá mais para frente, porque ela tinha 13 anos. Mas, ó, acredita-se, na pesquisa que eu fiz, há duas opções para a gente pensar. Uma é José, realmente José, que estava prometida a ela, que quando você é prometida a ela, praticamente você é casado com ela, só não teve relacionamento, mas é casado com ela. Ou uma caravana que passou por lá. Geralmente, nessa época, tinha muita caravana, principalmente nesses lugares, Jerusalém ficava perto. Então ela caminhava, ela tinha um cara que era o líder da caravana e falava com ele, digo, ó, vai uma menina de 14 anos, você podia cuidar dela? Ou pedir para alguém? Hã? Um grupo para tal cidade. Então ela possivelmente era uma caravana. Também. A barriga não estava tão grande, não. 3 meses é grande já, não? Dá para parecer? 3 meses? Não? Não, claro. José já estava sabendo da parada. Claro. O anjo vem falar, não deixe Maria. Ele tentou deixar e falar, não deixe Maria. Mas que é para ser grávida? Claro. É um negócio... Era escândalo. Era um escândalo. É coisa de ser apedrejado. Porque adulterou, né? Apressadamente, numa viagem profética, Maria, né? Para visitar a parentela Isabel. A única passagem em todos os evangelhos canônicos em que 2 mulheres ocupam o centro de uma cena. Maria sauda Isabel. Se você procurar em todo o Novo Testamento, aonde é que tem um texto tão grande falando de 2 mulheres nos evangelhos? Não tem. Só essas 2 que aparecem. Só depois que também Jesus dá um pontapé assim, maravilhoso nas considerações da mulher, né? Ele eleva a mulher, mas exalta a mulher. Mas até aqui não. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou do seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. E com grande grito, exclamou, bendito és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como é que podia saber? Como é que ela podia saber? Que as 2 estavam há anos sem se ver. E quando se encontraram, há uma saudação e os meninos se mexem lá dentro.
Olha só, a gente tem que aprender uma coisa, discernimento. Discernimento. Quando Deus está falando com a gente pensa, isso é do diabo. Sai, cão! Gente, a gente tem que discernir a voz do Senhor. Nem tudo é cão que está dando direção ou sugestão para você. Você tem que pensar, analisar, isso é de Deus? A voz é diferente também. Exatamente. Então a gente tem que pensar. Agora, uma garota que ouviu, acreditou e executou aquilo que o anjo dado por Deus, enviado por Deus, falou com ela. Sem ter visto a prima, que estava lá longe. Tudo isso. Não tinha não, meu irmão. Eu vou chegar lá, não tinha WhatsApp, não tinha. Facebook, jamais. Hã? Nem telefone, meu irmão. Hã? Tem os mensageiros. Tem os mensageiros que... Mas viu como é que é? Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Olha só que a expressão de Isabel. Como é que pode? Ela já se ligou. Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bendita, bem-aventurado aquele que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Maria disse, aí resposta a Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador, pois ele viu a pequenez de sua serva. Eis que agora as gerações hão de chamar-me de bendita. O poderoso fez por mim maravilhas, e santo é o seu nome. Seu amor é de geração em geração. Chega a todos que respeitam. Demonstrou o poder do seu braço. Dispersou o orgulhoso e derrubou os poderosos de seu trono, e os humildes foi exaltado. Isso tudo, Maria e Isabel no seu encontro. Muitas considerações podem ser extraídas desse relato de Lucas a respeito do cenário da visita de Maria a Isabel. E também algumas observações que acontecimentos anteriores à visita, né? Que quando você... foi a aula do Josias, que antecipava isso aqui. Como o texto está dizendo aqui, antecipado, né? Maria grávida de Jesus, por obra do Espírito Santo, sobre a região montanhosa da Judéia, para visitar Isabel, mulher de idade muito avançada e estéril, que conceberia João Batista pela referência à misericórdia, interferência e misericórdia de Deus. Zacarias, esposo de Isabel, sacerdote, estava mudo, pois não havia acreditado no anjo do Senhor, que revelara que ele e a sua esposa idosa, estéril, conceberiam um filho. Se você perdeu o estudo de Josias, ele não completou ainda, mas fala justamente de Zacarias, como tudo aconteceu, como que o anjo falou com Isabel, depois ele duvidou, foi um cara o cara era sacerdote e não acreditou na voz de Deus através de sua esposa. Olha que doideira, isso acontece em hoje em dia ainda? Hã? Pode acontecer ou acontece? Acontece. Às vezes, você é o sacerdote da tua casa, tua mulher fala alguma coisa e você fala, nada, mulher, não é nada, isso não vai acontecer nada não. E ela está sendo profeta para você e você não está dando ouvido à voz de Deus através dela. Acontece? Acontece. Ele duvidou e ficou o quê? Mudo. Deus, o Gabriel falou assim, cara, se tu não está acreditando que é uma prova, tu vai ficar mudo. Surdo, não, mudo só, não foi surdo não, mudo. Ele não falava. Todo mundo falava, quando ele saiu do templo, querendo geralmente quando o sacerdote saía, trazia uma palavra para o povo, não é? Uma palavra de esperança, sei lá, de confirmação. Ele tinha uma palavra. E quando ele saiu, os caras falavam com ele e só balançava a cabeça. Sim e não. Sim e não. Ou com a mão. Então, olha que doideira, né? Por não ouvir a voz da sua mulher.
Então é uma coisa muito... E que outra coisa que eles já esperavam, eles desejavam, feito Abraão e Sara, desejavam o quê? Um filho. No Novo Testamento, Abraão e Sara no Velho Testamento, correto? E agora, paralelo a isso, Abraão estava lá com Sara, agora Zacarias e Isabel. Estava estéril, com uma idade avançada. Já não cria mais, o ventre dela já não produzia mais. Então, como é que ela ia ter um filho? E, por causa disso, eu creio que o tal do Zacarias não deu ouvido à sua mulher. Então, ela disse, essa mulher está velha, já não tem nem mais óvulo, nem nada, está avançada já, como é que vai ter? Só que Deus falou com ela, ela falou que Gabriel teve lá, mas... Muitas dos grandes homens, as mulheres não esperam, né? Raquel espera. Tem muitos que... Vamos lá. Aí começou no encontro, né? O encontro profético. Agora, vamos lá. Maria tinha fé de que Isabel o acolheria. Não foi por acaso que Gabriel contou a Maria sobre Isabel. Deus sabia que Isabel era mãe espiritual e mentora perfeita para Maria, pois nem todos aceitaram com verdadeira a sua história miraculosa da intervenção divina. Imagina, cara. Imagina. Uma menina de 14 anos fala que tá grávida. Já é um motivo de escândalo e de murmúrio, né? Na sociedade lá. Uma cidade que tinha entre 300 e 500 pessoas. Imagina, Márcio, Maria está grávida, tua filha. Como é que foi isso? Aí já começa a colocar bicho no teu olho. Tu tem que confessar. Tu tem que confessar. E Maria estava grávida e ela falava, é obra do Espírito Santo. Mas que Espírito Santo? Que isso, Espírito Santo vem aqui e fecunda uma mulher? Que história é essa? Eu digo porque a cidadezinha do interior lá, que nem onde a minha esposa foi criada lá. Qualquer coisinha que acontecer na cidade muda para ela sabendo. Porque poucas pessoas, a cidade é pequena. Né? Ainda mais um comentário de uma moça agora, tá noiva, não casou ainda. Então isso aí vai espalha assim que nem. Muito rápido. E por outro lado, Isabel. Nós vamos ter que discutir a distância, que era de Nazaré. Entre 144 a 150 quilômetros. Ela chegou lá e ela estava mais no país. Já. Faltava 3 meses só. Com 6 meses. Já estava grande, né? Com 6 meses. Faltando 3 meses para conceber. É justamente o período que nasceu. E acredito que ela participou do parto. Então, na cidade que eu fui agora, da minha esposa, lá é grande, lá tem cerca de entre 6 e 8 mil habitantes. Não, é Machacalix. Lá não tem nada, você falou que tinha como é que é? Doce de leite, doce não sei de quê, queijo, não tem nada lá, cara. Não tem nada, um lugar que não tem nada. Ai. Não tem nada, mas é um lugar gostoso, é um lugar agradável, é um lugar de gente boa, sabe? Que você se sente bem naquele lugar. Mas é uma cidade pequena. E lá, quando a pessoa morre, sabe como é que eles começam a avisar? Lá na igreja. Atenção, atenção! Nota de falecimento. Faleceu o irmão tal, o senhor tal. Aí começa falando do cara. Aí, funeral vai ser na casa... ainda se faz funeral, sabe aonde? Na casa do indivíduo. Ou na igreja. Igreja católica ou igreja evangélica. Se fazem o velório lá. Aí fala que vai ser e tal hora vai ser o sepultamento. Mas todo mundo já sabe. Ou passa agora modernizou. Agora passa uma moto com a caixinha, nota de falecimento. Aí tá. Aí a cidade começa a saber. Mas qualquer murmúrio que você faz, que é escândalo, a cidade sabe, gente. Então é uma cidade muito, muito pequena. Vamos lá. Então eles não aceitaram, né? Maria tinha fé que encontraria conforto, segurança ao passar
um tempo com sua parente mais velha, a Isabel. A menção de Gabriel à gravidez de Isabel obrigou Maria a ir até ela imediatamente. Ela não se assustou com as inconveniências, tempo necessário, energia gasto ou sacrifício, considerações que estavam primeiro trimestre da sua própria gravidez. Olha só, Maria nem se preocupou, gente, em saber se tinha dinheiro, se ela podia fazer essa viagem ou não. Ela grávida de 3 meses já. Ela não se preocupou se ou se Isabel ia receber ela não, porque não se comunicaram. Como é que eu chego na tua casa, Zé, de repente? O anjo falou para ela, né? Ela creu na aparição do anjo, que o anjo revelou para ela. Uma pessoa velha pode instruir uma nova? Pode, gente. Pode. É sabedoria pura. Então, isso que Maria não tinha, Isabel tinha. Então, Deus colocou as duas para se encontrarem e uma ajudar a outra na sua gravidez. Ele é a humildade De se servir. para poder ajudar a Isabel. Exatamente, servir a Isabel. É uma coisa tremenda, irmão. Porque depois Maria pariu o filho dela sozinha. Maria não parou para calcular o custo, pesar as dificuldades da viagem, analisar se era realmente isso que o Senhor queria dizer, se preocupar com quanto isso afetaria a sua agenda, ou se perguntar se Isabel era mais velha demais para se relacionar com ela. Umas preocupações que nós temos, né? Uma pessoa mais nova com a velha. É normal, mas isso não afetou Maria. Maria teve ter sentido que Isabel era uma pessoa segura. Ela poderia, até ela, com essa história sobrenatural, Isabel receberia com compaixão. Uma vez lá, ela descobriu que Isabel tinha sua própria história sobrenatural de Deus. Olha só. Já pensou você chegar na casa da tua prima, a mulher estéril, e ela, sabe, com barrigão, quase parindo já, a mulher prenha. Olha que doideira. Idade de idosa já, ué. Ela tinha por volta de quanto? Quem lembra? Quem chuta aí? 60 anos. 60. Tá nova para aquele período. Tá nova. Aleluia. As irmãs estão novas. Aleluia. Segundo, Isabel tinha fé de que havia uma razão para Deus enviar Maria para visitá-lo. Imagine Isabel abrindo a porta para uma parente distante, uma adolescente grávida, solteira, que não via há anos. Ela estava passando por sua própria dificuldade como mulher grávida, idosa, com um marido que não podia falar. A dificuldade de Isabel. O sacerdote não falava. Se ela pedisse alguma coisa, ele ficava... Se não queria fazer, né? Não estou nem escutando. Pensa num cara preguiçoso. Não estou entendendo nada. O negócio é para pensar, né? Para imaginar. Mas pela resposta de Isabel na chegada de Maria, não parece que ela se preocupou ou se afligiu se a casa estava bagunçada, ou se estava sem pão, ou se ela parecia uma visão, e Zacarias realmente não era ele mesmo ultimamente. Então nem se preocupou com esse detalhe. Ela foi. Ela não disse a Maria que havia 1 milhão de coisas que ela tinha que fazer para se preparar para seu próprio bebê. Então, esse provavelmente não era um bom momento para a visita de Maria. Tem uma pessoa velha, que precisa, não sei se ela passava alguma necessidade, mas pensa, e se ela estivesse passando necessidade, como é que ela ia receber uma menina de 14 anos, ela com buchão já, prenha, e receber mais um, meu Deus, agora vai ser mais um conflito para mim. Vem um adolescente aqui, vai bagunçar minha casa, vai não sei o quê, e tal, e começava a murmurar, né? Mas ela não. Ela de prontamente a recebeu. Isabel não era crítica ou condenatória. Em vez disso, a Bíblia diz,
Aconteceu que, ouvindo Isabel a saudação de Maria, a criança soltou do seu ventre. Isabel foi cheia do Espírito Santo e exclamou com grande voz e disse: Bendita entre as mulheres e bendito é o teu fruto do teu ventre. De onde me provém isso a mim? E vem visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que, ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criança soltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurado que creu, pois não de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor fora dita. Então Isabel se alegrou, né? Antes que Maria pudesse explicar a sua imaculada concepção, o Espírito Santo encheu Isabel e ela soube que Maria estava carregando o abençoado Messias. Olha que legal, né? Essa parte aqui eu gostei. Antes disso, o Espírito Santo foi lá e falou com Isabel. Maneirão, que sua prima traria o Salvador, o Messias, né? Isabel olha só, outra coisa importante. Isabel começou a profetizar sobre Maria, o seu bebê. Ela sabia que Maria havia crido e confiado no Senhor, assim como ela mesma havia feito. Duas mulheres de fé, de geração diferente, mas com o mesmo Deus. Ó, duas gerações, gente, ó, 60 e 14. Deus falou com a mulher de 60 e falou com a mulher de 14. Olha que legal. E elas deram ouvido à voz do Senhor. Que maneiro. Essa parte eu achei muito maneiro. Maria precisava de alguém para prepará-la para a gravidez e dar à luz ao Messias. Mais importante ainda, ela precisava de alguém que entendesse e tivesse a visão que seria o seu futuro. Imagina, ela já... eu acho que Isabel e Maria deveriam ficar pensando assim, cara, nós estamos levando duas crianças que vai mudar o mundo. Vai mudar a humanidade, exatamente. A humanidade, gente. Eu acho que ela também lembrava se ela, como eu falei, ela ia ao templo toda semana e ter aquela preparação para o sábado, enfim. Então ela sabia da profecia do Messias. Ela sabia que viria o Messias e estava aguardando. E ela agora, o Senhor falou com ela que ela estava agora levando o Messias, o Criador, o Salvador do mundo. Aleluia! Isabel, o precursor, aquele que ia endireitar o caminho, que ia abrir o caminho para Jesus. Oi? Preparar o caminho para o Senhor, para quando o Senhor viesse já estava mais fácil, né, para acreditar. Então, cara, essa história é muito maravilhosa. A visita de Maria a Isabel confirmou os planos de Deus. Deus tinha um plano para seu filho, Zacarias e Isabel, João Batista, ser o precursor do seu filho, mas não nascido de Maria. Não, peraí. Deus tinha um plano para o filho de Zacarias e Isabel, João Batista, ser o precursor do filho não nascido de Maria, mas Cristo, o futuro Messias. Ficou meio complicado aqui, não fiquei? Ou não? Não, eu que fiz Não, aqui é o que eu quis dizer é o seguinte, que Deus tinha um plano para o filho de Zacarias e Isabel, João Batista, o seu filho, o precursor, né? E Maria, Jesus Cristo, o futuro Messias. Não foi gerado. Ainda não foi gerado. Maria, mas foi gerado por isso, né? Por Deus. Não nascido de Maria, Jesus Cristo, mas do futuro, o Messias. Após o encontro, as duas mulheres souberam disso imediatamente. Após a saudação inspirada pelo Espírito Santo a Isabel, o coração de Maria se encheu de alegria ao confiar em Deus e respondeu a Isabel com um hino de louvor e fé cheio do Espírito Santo, que diz assim: disse então Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou à humildade de sua serva, pois eis que, desde agora, toda geração me chamarão de bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso e santo, e o seu nome é o seu nome. Então Deus, a Maria citou, né, essa passagem bíblica, né? Quarto,
O forte vínculo comum de Isabel e Maria era a sua fé em Deus. O forte vínculo comum em Isabel e Maria era a sua fé em Deus. Embora houvesse uma diferença de idade significativa e a missão individual das duas mulheres, Deus fosse diferente. Suas vidas e as vidas de seus bebês estariam intrinsecamente entrelaçadas. Não é verdade? Maria ficou 3 meses com Isabel. Temos a vantagem de conhecer o futuro de ambos os bebês. Durante a visita de Maria, haveria grande camaradagem entre as duas mulheres. Uma muito jovem e a outra muito velha, que estava cumprindo o propósito de Deus de uma maneira que provavelmente era difícil de explicar de forma crível aos outros. Claro, duas pessoas diferentes e duas grávidas diferentes, com história diferente. Maria foi escolhida por causa de Isabel ou Isabel foi escolhida por causa de Maria? Elas eram primos? Isso só Deus pode falar contigo. É plano de Deus, primeiro era João. Depois, aí você fala com Deus hoje à noite, pergunta para ele. Aí você me fala que eu vou falar para os irmãos. Tenho certeza que eles passaram muito tempo em oração, afirmando um ao outro que, embora a sua experiência viesse com certa dificuldade, as bênçãos superaram e muito as dificuldades. Nós não lemos nenhuma discussão sobre o pobre de mim ou por que sou eu. Apenas louvou a Deus que sou eu. Isso quer dizer o seguinte, a murmuração, eles murmuraram, elas. Cara, mas eu, caramba, tanta mulher aí na igreja, agora você vai me botar isso, agora aqui ninguém vai querer nem casar comigo mais. 14 anos. Toda uma sociedade, era uma cidade. Exatamente. Agora imagina, gente. Ela murmurou, não. As duas murmuraram? Não. Nem ficaram assim, só esperaram que acontecesse o resultado da profecia, da mensagem do anjo, né? Ela só adorou, gente. Em meio às dificuldades, em meio às aflições, em meio à problemática, você tem que fazer o quê? Choramingar? Murmurar? Tem que fazer o quê, gente? Adorar. Senhor, é difícil. Mas não é impossível. Quando você confia em Deus e faz isso, não é impossível. Passa a ser possível e você vai ter uma experiência grande. Como é que ela ia explicar, né? A Bíblia diz que ele era um feiticeiro de Jesus. Ela era um central, ele só precisava do ventre dela. Como é que ela ia explicar isso pro povo? Era muito complexo, né? Naquela época era muito difícil, cara. Lembra que quando Jesus chegou com a prostituta, ela estava com outro cara? Qual era a sentença dela? Apedrejada, morta. Agora eu fico irado com o cara que estava com ela, que ninguém fala dele, né? Miserável. Mas esse é problema lá de Jesus, não é meu não. Então, era um pecado grande. Então, sem murmuração na hora da aflição, na hora do problemático, mesmo que você tenha uma doença grave, tem que glorificar a Deus. Esse dia eu ouvi um testemunho que o cara já estava desenganado. Mas ele cria em Deus, mesmo que Deus levasse ele, mas ele cria. Estava crendo em Deus, adorando a ele, sem murmuração nenhuma, servindo a ele, tal. Um dia que ele foi fazer um exame lá, desapareceu o negócio. Tem alguma explicação para isso? O médico explica isso? Não, gente. Ciência explica isso? Não. Milagre é milagre. Milagre é um negócio que ciência nenhuma explica. Só Deus pode fazer. Então, isso que a gente gera na gente, gera, sabe o quê? Fé. Fé. Para quando a gente tiver alguma coisa, saber que Deus faz. Não é que ele pode fazer, ele faz. E é Deus que faz isso. Maria teve que ficar muito feliz, afirmando que ao ouvir a sua parente mais velha e sábia
confirmar que ela, Maria, foi realmente abençoada, assim como todos nós, que depositamos nossa fé em Deus. Bem-aventurado o que creu, pois hão de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe fora dita. Deus já falou com você alguma coisa? Deus te prometeu alguma coisa? Já? Então aguarde, irmãos. Aguarde que ele vai cumprir. Não tenha pressa, porque às vezes a pressa você bagunça com as coisas de Deus. Na hora certa, no momento certo, ela vem, a bênção vem. Aí você vai poder desfrutar, saber conduzir, saber levar a tua bênção para que você não peque. Mas tudo tá patente nos olhos de Deus. E se ele falou, ele vai cumprir. Quarto, o que podemos aprender com esse momento de fé das duas? Devemos haver muitos questionamentos às histórias de Isabel e Maria. Mas alguém que vivenciou algo semelhante a nós, podemos entender a nossa preocupação e até os medos, né? Por isso é que é tão valioso mantermos um relacionamento cheio de fé, onde nós sentimos seguros para compartilhar a nossa história. É preciso de coragem, e coragem reais, para permanecer forte quando o mundo está tentando minar nossa fé. É muito importante que os cristãos se reúnam e o adorem junto à igreja, em pequenos grupos, em relacionamento de mentores, para encorajar uns aos outros. Ora, orar juntos, estudarmos a palavra de Deus juntos, lembrarmos que Jesus realmente está vivo, hoje realmente está vivo na vida de cada crente. Nada acontece por acaso. Hoje que a nossa sociedade está minando as coisas, gente, está minando a nossa fé. Você ouve tanta besteira por aí que a sua fé às vezes fica em dúvida. Será que é verdade? Essa bexiga do nome será é abominável para o Senhor, porque você coloca Deus em xeque-mate, em dúvida. Será que Deus vai fazer? Será que Deus é poderoso para fazer isso? Será que Deus vai realmente fazer? O próprio Zacarias falou. Já somos avançados de idade. O próprio Zacarias mano. Um anjo lá. Então, minou a fé do cara. Dentro do templo. Ele estava ali oferecendo incenso. Aham. Né? Servindo a Deus ali no templo. O povo estava lá fora orando. Manifestou o anjo ali diante dele e falou: tal mulher vai ficar grávida. Uhum. Ele duvidou. Ele sendo sacerdote, nós somos sacerdotes aqui na casa de Deus. E às vezes, né? E a nossa. Eu acho que o anjo deixou ele mudo, porque ele montar tudo. E o anjo fala: seu filho vai fazer isso, ele vai ter isso, ele vai fazer não sei o quê. Essa é a promessa na vida do teu filho. Isso é o que Deus tem para a vida do teu filho: é isso, 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 isso. E o anjo fala: e você vai ficar mudo. Então ele ia sair contando que só no sexto mês o anjo vai falar para Maria que Jesus está vindo. Que ela vai ficar grávida, pessoal. Então, assim, não é tudo que Deus fala para você, que é que você fala para os outros. Mas é você esperar. Fala, minha irmã. Você, Deus. Esse caso que você está explicando, a incredulidade. Mina, a incredulidade mina. Justamente Deus abomina Aham. a incredulidade. Verdade. Tanto que no Novo Testamento, Jesus falou a respeito da incredulidade de Tomé. Tomé foi um que não creu. Uhum. E tá vindo ali, né? Botando a mão no ferimento dele. Aí a observação é dura. Uhum. Alguém pode ler, por favor, Jeremias 29:11? Porque Deus sabe todas as coisas, gente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Olha. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Aleluia. Então, para o futuro, esperança no futuro, daquilo que está planejado para você, planos que lhe dá esperança para o futuro. Aleluia. É coisa muito grande, irmãos, é coisa maravilhosa. Quando você pensa que Deus tem coisas maravilhosas para a gente no futuro, a gente chegar a Ele, ficar perto dEle, ouvir a Ele e executar aquilo que Ele pede para você fazer. Aleluia! É que nem sábado agora. Sábado agora temos o quê? É uma ordenança? É uma ordenança que Ele fez para a gente. Como é que você quer ter experiência se você não sai para a rua?
se você não fala com uma pessoa, se você não ora para uma pessoa, se você não vê milagre acontecer na vida de pessoas. Deus só vai usar a gente, irmão, se a gente estiver lá fora. Aqui dentro a gente não vai usar não, irmãos. Os doentes estão tudo lá fora. Vai chegar assim, pô, Helena, você pode orar? Tem uma senhora doente ali, a Helena vai orar e Deus vai curar. É promessa dele, gente. Aleluia. Se não fosse assim, não estimulava a gente a sair. Ele falou que maiores coisas nós faríamos. Aleluia. Mas temos que sair. Temos que sair. Vamos lá. Fé é acreditar no que não entendemos. O fundamento da vida cristã é o dom da fé, que recebemos gratuitamente ao convidar Jesus para entrar no nosso coração. É convidar, não é receber Jesus, é convidar ele para entrar no seu coração. Às vezes a gente aprende errado, irmão. Você quer receber Jesus? Jesus é alguma mercadoria, né? Você convidar ele para morar no teu coração, no teu intelecto aqui, ó. Entrou aqui e passa para o coração, o sentimento. Às vezes já viu, né? Eu não consigo controlar meus sentimentos aqui, minhas emoções aqui na igreja. Eu sou duro, irmão, já falei, eu sou pedra. Mas quando eu chego nesse púlpito, quando eu chego na igreja do Senhor, me derreto. Eu não consigo nem falar, dá vontade de chorar. Eu me derreto, eu não consigo ainda controlar as minhas emoções. Mas é isso que Deus faz, velho. Pega o caráter, sabe qual o evangelho, sabe qual é a maior grandeza do evangelho? É quando você reconhece que você recebeu Jesus no coração e ele muda o seu caráter. A mudança de caráter é a prova do novo nascimento seu em Jesus. Ele transforma você. Você era ladrão, não rouba mais. Você fazia aquilo errado e não faz mais. Você fazia tanta coisa que as pessoas... Cara, mudou esse cara, né? Ademir mudou. Pô, o cara agora tá mais tranquilo, tá sossegado. Não faz isso, não faz aquilo, tarará, tarará. Cara, o pessoal de rua dando testemunho da Ademir que mudou. Deus muda o nosso caráter. Muda-se de uma forma tremenda. Vamos lá, mas vamos... Os crentes devem procurar a mão de Deus em todas as circunstâncias. Reconhecer a intervenção e o próprio sobrenatural de Deus, que vem com a maturidade espiritual. A Bíblia diz que os crentes que ainda não viram o envolvimento de Deus em sua vida, mas ainda acreditam, será recompensado por sua paciência e fé inquestionável. Mas, na realidade, tornar-se cristão é evidência de uma relação divina na vida de cada crente. Então, essa intimidade que você quer tem que ter. Por isso que a gente estimula a gente, lê a Bíblia, ora, pede a Deus, lê a Bíblia, ora, gente. Porque é o caminho para você encontrar Deus, ouvir a Deus e encontrar o caminho certo. A Bíblia diz assim, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por elas os antigos alcançaram o testemunho. E pela fé, entendemos que o mundo, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus 11, 1 e 3. Então, isso é fé. Todas as coisas são possíveis para Deus. Jesus olhou para eles e disse, para o homem isso é impossível, mas, todavia, contudo, para Deus tudo é possível. 19:26 de Mateus. A Bíblia diz que a idade de Zacarias, quando Isabel engravidou de João Batista, alguns estudiosos acreditam que ele tinha mais de 60 anos. Isabel e Zacarias eram um casal idoso e viviam nas montanhas de Jerusalém. Quando o anjo Gabriel anunciou que eles iriam ter um filho, Zacarias ficou mudo. Tradicionalmente, acredita-se que Maria tinha, de 12 a 16 anos. Quando a maioria dos estudiosos diz que ela tinha 12, né? Entre 12 e 14. Mas fica aqui. Ficou grávida de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, era uma jovem judia que nasceu em Nazaré, na Galiléia, e ela era descendente de Davi, uma linhagem importante da tradição judaica. Agora, olha que interessante. A tradição diz que Maria foi prometida a José entre 12 e 15 anos. Na cultura judaica, Maria era maior de idade aos 14 anos. A arte clássica costuma retratar a Maria com a mulher na casa dos 20 anos. Já viu essas fotografias que tem por aí de Maria? Maria não era adulta.
quando ela engravidou, né? Que a gente vê umas fotos aí. É que nem Jesus. Os caras pintam Jesus de uma forma bonita, aviadada. Para mim não tem outra palavra. Um cara bonitinho, barbinha feita, que lá não tinha barbeiro, olho azul, né? Bonito, nariz finadinho, cabelo penteadinho. Que coisa horrível. Não, Jesus não é assim, não. Agora eu pesquisei e entendi o porquê disso. Porque quando retrataram Jesus, quando Jesus morreu, passou seu tempo, aí um artista plástico foi lá pintar Jesus. Como é que é? Você lembra de Jesus como é que era? Aí foi pintar Jesus. Só que os caras começaram a falar de Jesus de uma forma muito errada. Aí saiu essa desgraça que está aí. O cara morava na praia, na beira da praia, era moreno, cabelo meio rústico, barba meio, como é que fala? Mal feita, né? Porque não tinha tesoura, não tinha nada, era mal feita, barba. A mão calejada, porque ele era carpinteiro. Não era aquela mão, ó, você vê a mão de Jesus, aquele buraquinho, mão lisinha, né? Ô, gente, é somente se ligar no negócio. Então o cara fala assim, ó, isso é culpado, sabe de quem? Dos pintores antigos que fizeram isso. Eu digo, ó, tem sentido. Tem sentido? Tem. Então Maria é da mesma coisa. Pintaram Maria de uma forma que não é verdade do jeito de Maria. Vamos lá. Zacarias e Isabel viveram na aldeia de Ai-Carim, na região montanhosa da Judéia, perto de Jerusalém. Zacarias era um sacerdote que vivia nas montanhas da Judéia. Isabel é descendente de Arão, o maior. Quem era Arão? Quem lembra? Arão, quem lembra? Sacerdote. Cadê? Maior sacerdote da época. Zacarias e Isabel eram judeus que tinham parentesco com a Sagrada Família de Nazaré. A aldeia de Ai-Carim ficava a cerca de 7 quilômetros a oeste de Jerusalém. Então eles estavam perto de Jerusalém. A vida de Jesus começou no templo de Jerusalém, onde Zacarias e Isabel foi encontrado. Interessante, né? Maria, mãe de Jesus, era descendente de Davi, da tribo de Judá. Segundo a tradição, os pais de Maria eram Joaquim e Ana. Joaquim era um judeu próspero. De acordo com o Evangelho de Mateus, Maria era casada com José, filho de Jacó. A genealogia de Maria é importante porque, como a única progenitora terrena de Jesus, ela lhe deu a linhagem real de Davi. Os profetas do Velho Testamento previam que o Messias viria por meio dessa linhagem. Lembra? Se você for lá na genealogia, você vai ver que Jesus veio da linhagem de quem? De Davi. De Davi. Deixa eu correr aqui, irmão, só. Deixa eu ver. Não dá para fechar, não. Vamos ficar por aqui. Então, ó, Maria era da linhagem de Davi. Por isso que Jesus, a genealogia vem de Davi. Porque Maria tem tudo se encaixa agora, né? Quando a gente está estudando, você lê o Novo Testamento, você vai lendo, vê que as coisas se encontram, se encaixam, não é coisa perdida, não é coisa aleatória. A Bíblia, ela por si só, ela se fala, ela não tem erro, ela é única, não tem erro nela, mas ela se cumpre aquilo que ela diz também. O que ela diz na Bíblia, ela vai se cumprir na tua vida e na minha vida. Para a glória de Deus. Quinta-feira que vem a gente termina. A gente conclui isso aqui para terminarmos esse assunto de Maria, tá bom? Deus o abençoe. Oi? É. Então na próxima, agora o último fui eu, volta ao Zé, depois volta a Josias, depois eu. Aí a gente encerra, tá bom? Deus abençoe vocês.